Bom dia, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, começar um pouquinho aqui, temazinho de alto-níveis, né? Só para dar aquela esquentada maneira nos dedos. Mas vamos lá. Live de hoje, vamos trabalhar um pouco sobre a questão dos harmônicos no contrabaixo. Tema bem interessante, inclusive, bastante... Tem alguns alunos que sempre me perguntam como funciona a questão dos harmônicos, os sons, essa ideia que eu coloquei na chamada, né, que é o... Vou trazer, inclusive, como é que o baixo não está muito centralizado. Acho que agora ficou legal. Então, trabalhar um pouco hoje dos harmônicos, alguns conceitos básicos e como a gente pode trabalhar alguns exercícios para a gente poder ajudar, né, no caso, a gente a usar essa técnica. Beleza? Vamos lá. Bom dia quem tá aqui. Deixa eu ver. Camila, Cássio, Antônio. Tamo junto, gente. Deus abençoe. Patrick. Beleza. Bom dia. Vamos lá. O que seria essa questão do harmônico? O harmônico, ele é uma técnica de extensão. Eu chamo sempre uma técnica de extensão do contrabaixo. Eu estou usando aqui um baixo de 6 cordas, inclusive. Meu velho de guerra. Meu tá de mão. Então, eu tenho o que eu chamo de tessitura no corpo do instrumento, no braço do instrumento. Que é exatamente, o que seria essa tessitura? A nota mais grave, esse cisão, para a nota mais aguda, que é esse dó aqui. Então, eu tenho essa extensão do meu instrumento. Então, eu sei que a nota mais grave vai ser essa, que eu vou conseguir, e minha nota mais aguda vai ser essa daqui, que é esse si e esse dó. Só que, com os harmônicos, eu consigo tirar notas ainda mais agudas do que esse dó. Por exemplo, eu tenho esse dó aqui, mas eu tenho um mi aqui, ó, um sol aqui, e um outro dó bem aqui embaixo. Agora o si bemol, né? Dó. Então, é isso que hoje eu quero falar um pouco. Lógico, mais uma vez, uma live, 40 minutos, uma hora, não sei. Não vai dar pra gente esgotar todo o assunto, né? Mas vai dar pra gente poder trabalhar alguma coisa sobre isso. Lógico, aqui eu não vou mergulhar muito sobre a ideia de... Como é que eu posso falar? Eu não vou mergulhar muito sobre a ideia do conceito de Pitágoras, sobre a progressão harmônica. Não vou mergulhar muito sobre isso, não. Vou dar uma pincelada no máximo, porque a questão da progressão harmônica, como é que ela funciona? Você tem um instrumento de cordas, principalmente. Você toca uma nota, sei lá, aqui. Se você colocar
no medidor de ondas, você vai ver que são formadas várias ondas quando eu toco essa nota. Então, o que mediu-se? Cada uma dessas ondas meio que formam uma nota. Lógico, a primeira nota dessas ondas é a nota Lá, por isso, nome Lá. Mas atrás desse Lá vem uma série de outras notas. E isso aí nós chamamos de, a grosso modo, lógico, da série harmônica. É bem pincelado mesmo. Na série harmônica, o que a gente vai estar usando, geralmente, são as 7 primeiras notas, que são elas. Por exemplo, no caso do Lá, o Lá, depois vem um Lá uma oitava acima, depois vem a quinta do Lá, que é a nota Mi, depois vem um Lá de novo, depois a terça desse Lá, que é um Dó sustenido, depois vem a quinta mais uma vez, que é o Mi, e depois vem a sétima, que é o Sol. Isso em todas as cordas. A gente vai conseguir essas 7 notas desse aspecto sonoro, dessa série harmônica, né? Eu consegui essas 7 notas em cada uma dessas cordas. Na corda Dó, eu vou conseguir Dó, Dó, Sol, Dó, Dó, Sol, me confundi. Dó, Dó, Sol, Dó, 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 Sol, Dó, Sol, Dó, Mi, Sol e Si bemol. Na corda Ré, a mesma coisa. Ré oitava acima, depois a quinta desse Ré, que seria a nota Lá, depois o Ré de novo, depois Fá sustenido, depois Lá e depois um Dó. E assim todas as cordas, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona a série harmônica. Mas isso é interessante a gente saber por quê. Lógico, depois desse 7º grau, no caso do Dó, depois desse Si bemol, vem a nota Dó de novo e depois uma série de outras notas que são mais cromáticas, beleza? Vale a pena pesquisar, quem se interessa por isso, série harmônica e a ideia do monocorde do Pitágoras. Funciona bastante, é bem interessante, inclusive foi o que deu origem a essa brincadeira escalar aqui que nós temos hoje, beleza? Inclusive na UFRJ a gente tem um grupo de pesquisa, para quem não sabe, sou mestrando da UFRJ, e tem um grupo de pesquisa que é o MUSMAT, que é exatamente essa questão da música, um pensamento de música e matemática. É bem interessante, beleza? Vale a pena pesquisar. Mas vamos lá. No contrabaixo, os harmônicos eles são divididos entre harmônicos naturais e harmônicos artificiais. Quais são os harmônicos, a diferença dos harmônicos naturais para os artificiais? Os naturais você consegue sem o auxílio da sua mão direita. Como assim? Não que você não vai tocar. Mas você consegue ele sem o auxílio de outro subterfúgio, a não ser o próprio baixo, por exemplo. Um bom exemplo de harmônico natural é aquele que a gente consegue se olhar em uma segunda casa. Que é esse cara aqui, ó. Por exemplo, no Sol. Eu tenho a nota Sol aqui. E vou ter essa mesma nota Sol em harmônico. Como é que eu faço para tirar esse harmônico aqui? Muito simples. Eu venho até o 12º traste e posiciono o meu dedo exatamente sobre ele. Eu não vou apertar, detalhe, eu não vou fazer isso. Porque se eu apertar aqui, eu vou tirar a nota. Eu quero tirar só o harmônico dessa nota. Só a primeira onda, podemos dizer assim. Então, eu tenho esse cara aqui. Outro detalhe importante é que, por exemplo, sobre a quinta e a sétima, né? Eu vou ter outros harmônicos. Então, esses caras que eu tiro só colocando os dedos da mão esquerda, se você for destro, ou direita, se você for canhoto, mas assim, os dedos da mão que vão no braço do instrumento. Vamos falar dessa forma. Se eu coloco esse dedo sobre o traste, eu tiro os harmônicos. Então, esses harmônicos são chamados de harmônicos naturais exatamente por conta disso. Tem uma outra questão que é interessante, mas isso eu vou falar, ainda sobre os harmônicos naturais. Então, você tem esses harmônicos naturais e o legal é você saber quais notas são. Você lembra que eu falei da série harmônica? Esses harmônicos naturais eles estão exatamente dentro dessa contidos dentro dessa série harmônica. Isso é legal de se entender. Por exemplo, no Sol. Eu vou ter o Sol aqui. Beleza? Depois eu vou ter um outro Sol aqui. No quinto traste. Depois eu vou ter um Si bem aqui, ó. No quarto traste. Vou ter um Ré bem aqui, ó, no terceiro traste. E aqui vem um pulo do gato, que é exatamente na metade da casa 3, eu vou ter um outro Sol. Vou pegar um Fá. Ó.
Tem um fazinho bem aqui que é o sétimo, né? Entendeu? Beleza? Fala, Rizard, saudade de tu, meu camarada. Tamo junto, que Deus te abençoe. Beleza? Tamo junto, saudade. Então, Rizard é um grande amigo que eu fiz em Curitiba. Excelente professor de música. Tamo junto, cara. Então, olha só. Então, a gente tem esses harmônicos. Esses harmônicos, eles vão para todas, servem para todas as cordas. Lógico, aqui também eu vou ter um outro Si, ó. E aqui eu vou ter um Ré também. Então, Sol. Esses caras aqui são chamados de harmônicos naturais. Beleza, onde é que eu encontro eles, Deus? Deve estar se perguntando. Então, vou encontrar um harmônico aqui, sobre a corda Sol, sobre a casa 2 da corda Sol. Estou usando só a corda Sol, tá bom? Vou encontrar um outro harmônico aqui na casa 9, no traste 9. Vocês estão conseguindo ouvir bem os harmônicos? Pode chamar, vamos que vamos, Rizard, vamos que vamos. Vocês estão conseguindo ouvir bem os harmônicos? Alguém pode botar aí, por favor? Ó, vou conseguir um outro harmônico aqui na casa 7. Beleza, valeu, Antônio. Vou conseguir um outro harmônico aqui na casa 7. Depois vou conseguir um outro harmônico na casa 5. Aí vem uma outra questão. Quanto mais para as casas mais graves do instrumento, mais difícil fica de encontrar os harmônicos. Aí vem o pulo do gato. Como funciona o baixo para você tirar um harmônico? As cordas mais agudas são as melhores. De certa forma, são as melhores. Por quê? Porque os harmônicos eles saem mais limpos. Se você for tirar aqui, por exemplo, na corda Mi, tá vendo? Os harmônicos aqui, ele não tem aquele caráter, o caráter agudo do harmônico. Então é interessante pensar sempre nas cordas mais agudas. Não quer dizer que você não vai tirar nas cordas mais graves também. Beleza? Não quer dizer que você não vai tirar nas cordas mais graves. Mas é interessante pensar nas cordas mais agudas para ter uma sonoridade mais limpa, né? Até porque o que acontece? Tem que ter aquele peso, né, do baixo com esse... Eu falo que o harmônico, na realidade, ele é mais sabe a cereja do bolo? Aquele saborzinho que você joga assim, aquele maluco do sal. É aquele sal que você joga na carne. É a finalização. Mas essa ideia aqui do baixo tem que rolar, tem que ter. Então, por isso que eu também penso nos harmônicos. Eu penso nos harmônicos realmente nas cordas mais agudas, para ter exatamente esse som mais limpo. Mas o que eu ia falando? Questão de, para tirar um harmônico, eu vou precisar também ter um baixo regulado. Esse baixo aqui está bem regulado, as cordas estão bem macias. Mas tem uma questão também que é a seguinte. Eu preciso, se eu tenho um baixo passivo, um jazz bass, por exemplo. No jazz bass eu preciso ter eu deixo sempre os dois captadores abertos e o tone lá em cima, no máximo. Para quê? Para que eu tenha o maior nível de tons médios possível. Eu preciso ter tons médios para tirar um bom harmônico. Isso é importante. Preciso mesmo. Ah, mas por exemplo, professor, um jazz bass, um baixo passivo, geralmente ele tem dois. Esse baixo aqui ele é ativo passivo, né? Se eu jogar ele aqui para cima, ele tá ativo. Então eu só vou ter o meu volume e o meu balanço, que é a escolha entre os dois captadores. Geralmente eu toco com ele ativão mesmo. Um jazz bass, por exemplo, ele não é muito rico em tons médios. Ele tem um tone que joga o som do baixo mais para frente. Então, mas é exatamente isso que eu quero. Eu quero toda essa potência jogada para frente, por quê? Porque isso vai me ajudar a tirar os harmônicos. E lógico, a mão sempre muito próxima aqui da ponte do instrumento. Beleza? Não dá pra... É mais difícil tirar aqui. E aqui eu tenho um som... Entendeu? Aqui como eu tenho um som mais macio, a corda é mais macia aqui, o harmônico não fica tão cristalino quanto aqui, ó. Aqui, inclusive, ó. Dá até pra fazer tema, né? Beleza? Dá até pra fazer temas aqui. Então, tem isso. No baixo ativo, no meu caso, o que eu faço? Eu jogo todo o médio no máximo, tiro um pouco do grave, deixo na metade. O agudo também eu deixo um pouco na metade. E no meu caso eu ainda tenho esse ganho de médios aqui, que é esse botão,
que eu deixo sempre ativado para cima, que eu ganho mais médios com ele. Por exemplo, ó, isso aqui, ó. Tirei, médio. E deixo o som mais aberto. Então isso ajuda a ter uns harmônicos mais limpos. Facilita na hora de tirar os harmônicos. Porque como eu falei, aqui, ó, eu vou precisar de harmônicos para tirar essa nota. Tirar esse Ré. Esse Ré não, perdão, esse Si. O Ré tá aqui. E o Sol. Que é exatamente aqui, no meio, praticamente, da casa 3. E isso você vai conseguir fazer com todas os harmônicos que você vai encontrar, os harmônicos naturais, você vai encontrar exatamente nessas casas que eu falei. Casa 12, casa 9, casa 7, casa 5, casa 4, casa 3, com um pouquinho de dificuldade, ó, isso, e na metade da casa 3. Aqui. Beleza? Então, são essas casas que você vai encontrar. E em todas as cordas isso vai servir. Cisão. Aqui você vai encontrar esses harmônicos. Quais são essas notas? Vamos lá. Vamos pensar aqui, eu estou pensando na corda Sol sempre por conta da galera que usa abaixo de 4 e 5 cordas, beleza? Então olha só, estou aqui, Sol, eu encontro aqui na 12ª casa. Na minha 9ª casa eu encontro a nota Si. Na minha 7ª casa eu vou encontrar a nota Ré. Na minha 5ª casa eu vou encontrar a nota Sol. Olha que barato, só que eu já tenho um arpejo, né? Eu tenho um arpejo já, Sol, Si, Ré, Sol. Sol, Si, Ré, Sol. E aqui, na minha 4ª casa, eu encontro a nota Si. Na minha 3ª casa, eu vou encontrar a nota Ré. E aqui no meio da 3ª casa, eu vou encontrar a nota Sol. Ou seja, nessa brincadeira eu tenho praticamente 2 oitavas de harmônicos. E é legal, né? E finaliza, né? Então, isso aí como eu falei, dá um sabor à música, dá um tempero. É interessante ter essa técnica debaixo dos dedos, saber onde a gente encontra esses harmônicos. Na corda Ré, a mesma coisa. Eu vou ter Ré. Aqui eu vou ter a terça, o Fá sustenido, né? Aqui eu vou ter o 5º grau, Lá, e o Ré de novo. Beleza? E sigo. Ré, Fá, Lá, Ré. De novo. Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá, Ré. Então eu tenho essa estrutura de harmônicos. Isso, corda Lá, a mesma coisa. Lá, Dó, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi. Quase não saiu. Aqui. Todas as cordas eu vou ter isso. Beleza? Agora vamos a alguns exercícios. Por exemplo, pegando aqui na corda Sol e na corda Ré. Dá pra gente fazer uma brincadeira com os arpejos. Que é isso aqui, ó. Vamos lá. Chamar de exercício número 1 de harmônicos naturais. Agora eu vou para a corda Ré. E volto para a corda Sol.
posso estudar. Esse é o primeiro exercício. Lógico, mais uma vez, são duas coisas aqui. Primeiro, a questão da técnica. Você não pode, o harmônico natural, você não pode apertar a nota. É só um dedo sobre o traste. Beleza? E outra coisa, não vai sair mandando harmônico a torto que é direito. Por quê? Porque, vocês perceberam, não sei se vocês perceberam aqui, fica sem peso, né, seu? Cadê o? Não tem. Então, a menos que o produtor, ou a banda, ou o arranjo que você esteja fazendo peça isso, se não pedir, não faça. Mas se pedir, faça. Então, eu estou mostrando aqui exatamente para dar essa dica e criar essa noção, beleza? Porque muitas vezes a gente não sabe quais são as notas que estão aqui na extensão do braço, não sabe o som desses harmônicos, o que poderia ser, nem todo mundo tem ouvido absoluto, eu mesmo, meu ouvido é relativo. Então, enfim, tem disso, beleza? Uma outra coisa que é interessante é que o harmônico, ele gera meio que um nó na corda. Nó? Como assim, Alex? Por exemplo, quando eu toco aqui, na corda Sol, sobre o 12º traste, o que eu fiz aqui, fisicamente, com o instrumento? Eu vou até deixar ele aqui, meio baixo acústico, né? Deixa ele aqui. O que eu fiz com o instrumento? Eu dividi a corda exatamente ao meio. Vocês estão vendo aí? Aqui está a minha ponte, e aqui está o mute, né? Lá em cima. Então, eu dividi exatamente a minha corda ao meio. Opa, perdão. Eu tenho essa metade e essa outra metade. Tanto que se eu tirar o dedo daqui, ó, o harmônico continua soando numa boa. Mas se eu colocar o dedo em qualquer parte da corda, dessa corda, eu travo o harmônico. Ó, qualquer parte. Travei. Travei também. O que isso quer dizer? Eu gerei um nó nessa corda. Esse nó está exatamente aqui, ó, tanto que eu fico aqui, ó, tocando exatamente sobre a corda, o 12º traste, e nada acontece. Tá vendo? A corda continua vibrando, ó. Tá, duas cordas. Ó. Mas se eu colocar o dedo em qualquer outra parte, aqui, ó, parou. Eu só encostei. O que aconteceu? Eu gerei um ponto na corda, que eu estou chamando de nó, na verdade, os métodos chamam de nó também, que essa parte aqui, esse 12º traste, exatamente esse ponto, ele é o único ponto que não está vibrando. A corda, ela vibra por igual, só que nesse momento ela está fazendo isso daqui, ó. Entendem? Nesse momento ela está fazendo isso aqui. Então, esse ponto faz com que a corda vibre dessa forma. Então, esse ponto, ele permanece fixo. É um ponto fixo. Toda vez que eu encostar o dedo aqui, não vai acontecer nada. Isso significa que isso funciona com os outros? Sim. Funciona com os outros harmônicos também. Por exemplo, se eu venho pra cá, esse cara aqui, a nota Ré. A nota Ré aqui. Sétimo traste. Coloquei meu dedo aqui. Tirei minha mão. Mesmo princípio do, se eu encostar, ela trava. Ó. Aqui eu tenho que aparar também a corda Ré, porque tem uma questão que é chamada de vibração por simpatia. O baixo tem muito disso, principalmente, por isso que posso até fazer uma live depois, quem quiser aí. Como é que é? Quanto tempo de estudo está para esta técnica por dia? O tempo que você tiver. A pergunta foi assim, quanto tempo de estudo para esta técnica por dia? O tempo que você quiser. O tempo que tiver aí para você em mãos. Sempre falo, tempo é uma questão de prioridade. Aprendi, inclusive, foi até um post que eu fiz essa semana, umas semanas atrás, não sei. Porque se você tem 10 minutos, são 10 minutos que você vai ter do seu dia para estudar. E serão esses 10 minutos que você vai estudar. Se você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas para estudar, serão essas 7, 8 horas. Por exemplo, eu não consigo estudar mais 7, 8 horas por dia porque tem boletos. Tem boletos, tem que dar aula, tem que, enfim, produzir coisas, conteúdo, tem que produzir também os meus textos do mestrado. Então, porque eu tenho, às vezes, 1 hora por dia, 30 minutos, entendeu? Mas é o que eu tenho. E isso eu sou muito, muito sincero comigo mesmo, né? Tipo, o que eu tenho para hoje é isso. Então, me baseio naquilo que eu tenho e estudo aquilo que eu preciso estudar. Mas a ideia, a pergunta foi muito boa. Mas assim, se tem 10 minutos, são esses 10 minutos que você vai ter por dia. Ok, beleza? Tamo junto. Aí, o que acontece? Voltando. Cada 7. Esse Ré. Falando sobre a vibração por simpatia, desculpa, esqueci.
Vibração por simpatia é o seguinte, o baixo tem muito disso. Eu estou tocando uma nota, por exemplo, uma nota Ré. Estou tocando esse Ré aqui. E a corda Ré aqui em cima, ela às vezes vibra sozinho, só porque você tocou uma corda Ré, que é chamada vibração por simpatia exatamente por conta disso. As cordas e as notas que estão afinadas, tipo, a corda que está afinada naquela nota que você está tocando, ela vai vibrar. Por isso você precisa ter uma boa técnica de posicionamento de pizzicato aqui, principalmente polegar. Eu gosto de trabalhar muito com polegar móvel, né, que foi uma técnica baseada também muito na técnica do grande Nico Assunção. Sempre falarei dele, esse cara para mim é maravilhoso. E é um exemplo também, não só porque... É tanto um exemplo porque meu mestrado é baseado nele, né? Então, o Nico Assunção, ele trabalhava isso, né? Tipo, se ele estivesse aqui na corda 6, polegar por cima do captador, braço ou ponte, tanto faz. Vou trabalhar aqui com o braço porque fica melhor de vocês verem, né? Então, a partir do momento que eu desço para a corda 5, no meu caso, corda Mi, o meu polegar já vai para a corda de baixo. Se eu for para a corda Lá, mesma coisa. Entendeu? Então é o que eu chamo de polegar móvel, esse polegar que tem que ficar grudado nas cordas e faz com que as cordas elas não vibrem. Existem outras técnicas de se tocar, por exemplo, principalmente baixo de 6 cordas, existem outras, por exemplo, esqueci o nome dele agora, John Petrucci, lembrei, John Patitucci. Petrucci é o guitarrista do Dream Theater, ó. O John Patitucci, ele geralmente toca com os dedos, com esses outros dedos da mão aqui, no caso o dedo 3 e dedo 4, apoiados nas cordas, sobre as cordas, mais ou menos assim. Se ele está nas cordas mais agudas, a mão dele fica aqui, né? Tipo, a mão dele fica meio que assim. Não acho muito útil, pelo menos não funcionou muito comigo. Funcionou mais com a técnica do polegar móvel. Mas é quase impossível tocar, por exemplo, com a técnica do Jaco Pastorius, por exemplo, que é a questão do polegar fixo, né, que eu chamo de polegar pivô. Porque quando você estiver aqui, por exemplo, nas primeiras cordas, ó, as cordas graves começam a vibrar também, entendeu? Então o som fica mais sujo, aí para gravação é sempre muito ruim. Mas voltando, então, tô aqui nesse Ré. Esse cara aqui eu dividi a corda, mas vocês percebem que não está dividido pela metade, né? Nesse momento eu acabei de fazer uma divisão em 3 partes. Eu encontro esse mesmo harmônico aqui na casa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O traste 19. Beleza? É tanto que se eu meter, ó, vou posicionar o meu dedo sobre a casa 19, tocar o harmônico, e vou posicionar meu dedo de novo aqui na casa 7, ó. Opa, eu tô na corda Dó, perdão. Perceberam? O som se propaga. Ele não para. Por quê? Eu gerei um nó. Só que, pô, Deus, se você não colocou o dedo aqui, você não tocou dessa forma, eu sei, mas é uma questão de física. Quando eu toquei aqui, eu gerei um nó aqui e na 19ª casa. Na 7ª e na 19ª, quer dizer, é até mesmo uma questão proporcional também, né? Nesse caso aqui vai funcionar proporcionalmente, que 7 mais 12, 19. Então, 12 por conta do total cromático, tá? Beleza? Então, eu acabei de dividir minha corda em 3. Isso é um ponto legal porque eu acabo também identificando esses harmônicos que eu encontrei aqui embaixo, os mesmos. Mas por que eu dou preferência aos harmônicos até a 12ª casa? Dou essa preferência por conta, como eu falei, eu gosto dos... Eu gosto desse peso junto com os harmônicos, ok? Eu gosto muito dessa sonoridade. Então, por isso. Então, você vai... Essa é a ideia do nó. Inclusive, até para não me alongar muito, testem isso sobre os outros harmônicos. Lógico, os que estão mais aqui são os piores de você encontrar um nó. Beleza? Porque eles já não soam muito bem, né? Já tem esse som bem pontual, praticamente. Não tem uma propagação de som como tem aqui, por exemplo. Sobre a casa 5. Então,
Esses são a ideia dos harmônicos naturais. Por exemplo, um outro exercício bom, eu vou posicionar aqui. Vamos pensar no seguinte: a gente fez essa ideia de arpejo, né? Sol. Essa ideia no sol, a gente podia brincar de sol, ré, né? E vai embora. Mas a gente também pode brincar dessa forma aqui, ó. Um outro exercício muito bom, que é esse aqui, ó. Vou trazer pra cá. O que eu estou fazendo? Estou usando exatamente os harmônicos sobre a corda Sol e Ré. Só que eu estou pegando isso aqui, ó. Estou pegando um Sol maior. Ré, Sol, Si. Ré, Sol, Ré, Si, Sol. É isso que eu estou fazendo. Ré, Sol. Ré, Si. Desse. Aí vem a finalização. Beleza? Que é a nona, né? Esse lá. Lá. Né? De novo. Perdão, Diogo. De novo. Esse exercício aqui que eu estou passando, é um exercício é uma música minha, né? Foi um arranjo que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 25 anos. Nossa, exatos 11 anos atrás, estou com 36. Exatos 11 anos atrás, para uma música, uma banda que eu entrei. Isso aqui era a introdução. Olha que barato. Depois meti um solzão aqui. Então, essa era a introdução. Então, quer dizer, são formas de uso. Estou usando aqui como um exercício. Beleza? Então, seguindo, foi o exercício 2. E agora, para a gente poder ir para outra parte, são os harmônicos artificiais. Esses aí são mais interessantes. Que eles são feitos com base numa questão até mesmo física do instrumento. Quando eu falei sobre quando a gente pegou o harmônico aqui, esse cara aqui, né? Esse Ré, eu falei que ele também está aqui, na décima nona casa, que eu falei questão do 7 mais 12, 19, por isso também a gente encontra o mesmo harmônico em outra casa. Eu falei desse total cromático, porque é exatamente esse total cromático que vai ser importante para a gente entender o conceito de harmônico artificial. E também a ideia, já caiu aqui a correia, não tem importância, não vou tirar. E também a ideia dos harmônicos feitos fora do braço do instrumento, como eu falei lá no início, né? Eu tenho esse Sol aqui, vou ter um Si também aqui, vou ter um Ré e um Sol aqui.
porque também encontro outras notas aqui, ó, que é o 7º grau, né, o Fá. Então, ó. Então, eu encontro aqui, como eu falei, daquele do nossos harmônicos, né? Beleza? Então a gente vai encontrar aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não pegar esse Fá. A gente trabalha só com tríade mesmo, então o Sol tá um pouquinho mais à frente. Beleza? Então a gente vai aplicar essa técnica aqui. Mas em que consiste o harmônico artificial? Por exemplo, estou aqui na minha casa 5, corda Sol, perdão, é a nota Dó. Essa daqui é a nota. Vou ter essa frase aqui, ó. Pentatônica zona. Beleza? Perdão? Vou ter isso aqui, a pentatônica. Como é que eu faço para trabalhar um harmônico artificial aqui? Aqui é a minha quinta casa. Eu vou exatamente aonde essa quinta casa vai me dar a oitava. No caso, aqui, ó. Nesse cara aqui. Beleza? Casa 17, para ser preciso. Que é exatamente a oitava, né? São Dó aqui. Isso aqui é um Dó oitava abaixo. Acima, perdão. Tô com ele aqui. E o que eu vou fazer? Aí são duas formas. Eu posso trabalhar com o meu dedo indicador e os outros 2 dedos, tanto o médio e o anelar, ou posso trabalhar o meu polegar com o meu dedo indicador e meu dedo médio. Meu dedo médio. Meu dedo médio. Tem um dedo que é médico, ó. E o dedo médio. E vou posicionar ele aqui, ó. Exatamente no traste que seria a décima, que é a 15ª, o 15º traste. E vou ter esse som. O som natural é esse. O harmônico artificial desse Dó é isso aqui. Então essa frase vai ficar... Opa! Lógico, a posição aqui para mostrar para vocês não está me facilitando muito. Mas é basicamente isso. Isso aí é a ideia do harmônico artificial. Vamos lá, vamos de novo. O que eu fiz? Eu fiz um nó artificial exatamente na oitava desse cara aqui. Eu fiz esse nó artificial. Por que artificial? Porque eu estou precisando dessa mão aqui e tanto da esquerda quanto da direita para fazer esse nó. No natural eu só preciso de uma das mãos, a outra eu só preciso tocar, articular. Aqui não, que eu vou precisar das duas. Por quê? Como é que ele funciona? É o mesmo princípio do harmônico natural. Em que sentido? Aí vem o pulo do gato. Isso aqui é interessante. Na época, quando eu, sei lá, tinha 15, 16 anos, era muito difícil eu entender esse conceito. Caraca, um harmônico artificial, o que é feito por uma máquina? Ó, louco. Enfim. Por exemplo, se eu tenho a extensão do meu instrumento, se a extensão do meu instrumento é essa, aqui, no meu caso, eu tenho 24 casas, então a 12ª está aqui. Se eu toco exatamente aqui, ó, na 12ª casa, eu vou ter exatamente o som da minha corda solta. Só que o harmônico dessa corda solta, que é o Sol, tô aqui. No baixo de 6 cordas, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Entendeu? Então eu tenho esses harmônicos aqui. Quando eu colocar o meu dedo, por exemplo, sobre a casa 5, o que funciona? O que acontece com o meu instrumento? É o que eu falo até para os meus alunos na primeira aula. Quando eu toco corda solta, é como se eu estivesse tocando com os dedos aqui, ó. Só que, lógico, eu não vou fazer isso. É loucura. Pra que eu vou fazer isso? Não precisa. A partir do... Entenderam? Quando eu toco corda solta, é como se eu estivesse com o dedo aqui depois desse osso, depois do nut aqui, em cima do nut, na verdade. Bem aqui. Quando eu pressiono, por exemplo, vou pra casa 1, aí meu dedo vem pra cá. Normal. 2, 3, 4, 5, 6, sai 24. Quando eu coloco o dedo sobre qualquer outra casa, por exemplo, casa 5, vou continuar na casa 5. Nesse Dó aqui, nesse Dó, a extensão da minha corda mudou. Por quê? Esse traste, junto com o meu dedo, eles fizeram uma quebra na corda. A corda ela mudou de tamanho. Inclusive, esse é um dos padrões do Pitágoras. Para quem quiser estudar lá, até o Wikipedia ajuda. Mas, enfim. Então, o tamanho da minha corda ele mudou. Ou seja, como ele mudou,
a metade dessa corda também mudou. Então, o harmônico artificial, eu vou ter que descobrir exatamente a metade dessa corda onde está. E a metade dessa corda está exatamente onde ela faz oitava. Ou seja, a casa 5 mais 12. 5 mais 12. Responda aí. 17. Isso aí, eu vi vocês falando aqui. 17. Então, eu vou ter que ir aqui, ó, na casa 17. E posicionar ou o meu dedo 1, aí é o mesmo princípio. Eu não vou apertar a corda aqui, eu vou só posicionar. E aqui é um pouquinho mais difícil, porque eu vou posicionar o meu dedo indicador sobre o traste e vou, ó, eu vou tocar aqui com o dedo anelar. E vou tirar esse harmônico. Eu não uso muito o dedo indicador. Por quê? Eu gosto do polegar. Eu gosto aqui. Mas você é livre. O polegar é a mesma coisa. Eu coloco o polegar aqui e toco. Eu até gosto de tirar o polegar depois que eu toco, porque para deixar ela soando bem, para não ter risco de eu encostar o polegar em outro lugar, ou o dedo indicador. Mas, por isso, por que você prefere o polegar ao indicador? Por quê? Eu estou tirando os harmônicos aqui, ó. Mais graves, né? Tipo isso aqui. Opa. Estou tirando isso aqui. Se eu precisar, se eu quiser, na verdade, tirar os harmônicos mais agudos, quando eu falo mais agudos, nas regiões mais agudas do instrumento, eu vou ter que fazer, por exemplo, se eu quiser tirar os harmônicos daqui, ó. Tirar esse lá menorzão aqui que eu fiz. Se eu quiser tirar... O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que enxergar a metade do instrumento exatamente aqui, fora, sobre os captadores, fora dos trastes. E trabalhar com o médio, com o indicador aqui, a minha mão ela fica meio assim, na hora de tocar isso rápido, eu não acho muita precisão, porque eu tenho que posicionar o indicador e depois posicionar os outros dedos, né? Então eu prefiro tocar com o polegar. E eu vou tirar esse som aqui, ó. Sem harmônico ou harmônico? Sem harmônico. Entendeu? Então, é desse jeito. Deixa eu ver aqui, a galera mandou umas coisas. Tamo junto, Eric. Deus abençoe, irmão. Saudade de tu, viu? Abraço aí na esposa também. Eric também é um cara que... gente boa pra caramba. Excelente baixista também, na época que a gente tocava junto. A gente tocou na comunidade. Postulantes aí, enfim. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Forte abraço. Saudade de você. Galera rindo do meu dedo médico. Deixa eu ver aqui. Só a diferença entre... principal diferença entre... Boa pergunta. Como eu falei, a principal diferença, lógico, ao meu ver, como professor, tá bom? A principal diferença entre o harmônico artificial para o harmônico natural é a forma como você vai tirar esse harmônico. Por exemplo, os harmônicos naturais, além de eles serem, entendam, limitado, eles se limitam a basicamente de 3 a 4 notas, geralmente desse total harmônico, né? Como eu falei, seria fundamental, terça, quinta e sétima. Além de eles se limitarem a mais ou menos esse total de notas, você também tem a questão de não precisar, só precisar de uma das mãos para tirar esses harmônicos. Quando eu falo uma das mãos, por quê? Na verdade eu vou precisar das duas, mas enfim, eu vou precisar só fazer um pequeno nó sobre a corda. Se eu quiser tirar só com uma das mãos, eu vou ter que meio que bater sobre a corda. O harmônico fica um pouco sujo, né? Muito usado no violão, né? Que é aquela técnica do... Você vem aqui, né? Você bate sobre as cordas, enfim. Mas essa é uma principal diferença.
E podemos até ser mais precisos, vamos mudar isso. Não é que a gente vai tirar com só com uma das mãos. Mas a gente não precisa pressionar. No harmônico artificial, no harmônico natural, a gente não precisa pressionar a corda. É apenas posicionar o dedo sobre um dos seus trastes dessa corda. No harmônico artificial, isso é um harmônico natural. O harmônico artificial, a gente precisa pressionar a corda. E também precisa encontrar com a mão direita, ou a mão que articula o instrumento, a gente precisa encontrar exatamente onde está aquele nó. Beleza? Dividir a corda em partes iguais, pela metade. Só que você também, no harmônico, aí vem uma outra questão que é interessante. E eu acho que com isso eu posso até meio que finalizar a nossa live de hoje dos harmônicos. Como a gente tem só mais uma pergunta aqui. Estão rindo também do meu feito por uma máquina, né? Normal, adolescente, a gente pensa umas coisas meio bizarras. Em qual nível? Essa técnica que eu falo dela, eu geralmente falo já no básico, porque eu tenho uma metodologia do meu curso, né? Eu tenho um básico, intermediário e avançado. Num período que eu passei em Curitiba, eu tive que desenvolver uma metodologia. Acabou que essa metodologia não foi para frente e ficou para mim. Então, essa metodologia, o que acontece? Eu divido em básico, intermediário e avançado. Básico dura 1 ano, intermediário também 1 ano, avançado 1 ano. Geralmente eu falo sobre os harmônicos no básico mesmo, porque é uma técnica, inclusive, aplicada à afinação. Por exemplo, se eu vou afinar as cordas, né? Eu tenho essa técnica aplicada à afinação. Então aqui, ó, o harmônico tem que ser exatamente igual ao outro para saber se meu instrumento está afinado. E uma coisa interessante também tem isso aqui, né? Que o harmônico da quinta casa, o harmônico natural da quinta casa, equivale à corda solta. A corda de cima. Mesma coisa para afinar, né? Só que no caso aqui é o contrário. Aqui é um sol, aqui é um sol. Ré, Ré. Lá, Mi, Si. Entendeu? O harmônico da quinta casa, da quinta corda, a quinta casa da quinta corda abaixo, é a nota solta, é a nota da corda solta, na corda de cima, no caso. Então, tô aqui, ó. Quinta casa, corda 1. Só um sol. Corda 2, sol. E assim por diante. Uma outra ideia para saber se o teu instrumento está regulado, isso até é uma dica de luthier também, não que eu seja, mas os anos de experiência já ajudam bastante. É exatamente, se você pega aqui o harmônico que está na casa 7, se você conseguir tirar na casa 19, é sinal que o teu instrumento está bem regulado em questão de oitavas. Por exemplo, o Dó que eu tocar, o Ré que eu tocar aqui, por exemplo, vai ser exatamente oitava acima, não vai ter discrepâncias. Às vezes, quando o instrumento não está muito bem regulado, você consegue afinar as notas até a 12ª casa. Depois disso, irmão, entrega, segura na mão de Deus e vai. Beleza? Então, assim, caminhando já para o final, a ideia dos harmônicos artificiais, nesse caso aqui, agora vem um ponto interessante. Porque você se lembra que eu tirei harmônicos em outras partes das cordas, né? Voltando. Tirei o Si bemol aí. Eu tirei em outras partes da corda também. Não só na metade exatamente. A mesma coisa acontece com os artificiais. Por exemplo, ó, vou fazer uma frase aqui pequena, uma frasezinha com 2 notas. Perceba um outro ponto, até antes de eu avançar nisso. Eu mudo a mão de lugar. Estão vendo? Por que eu estou mudando a mão de lugar? Exatamente para não perder essa metade da corda. Porque eu estou aqui, ó. Está exatamente aqui a metade. Agora, a partir do momento que eu aperto a 12ª casa, a minha metade está na casa 24. Eu preciso ir para a casa 24. Então, se eu mudar isso aqui de posição, eu vou ter outra nota. Olha que bizarro. Aqui também. Ó.
Posicionei a minha mão mais para baixo aqui. Isso foi muito explorado pelo Jaco Pastorius, por exemplo. É um cara que vale muito a pena estudar. Todo baixista tem que saber, tem que já ter ouvido, tem que saber tocar pelo menos uma música, nem que seja a The Chicken, mas tem que saber tocar alguma coisa do Jaco Pastorius. O Jaco Pastorius explorou muito essa ideia, essa dinâmica desses harmônicos artificiais. O que eu estou fazendo aqui? Estou mudando a minha mão de lugar exatamente nos pontos em que eu meio que identifiquei de quando eu estava trabalhando ela solta, dos harmônicos naturais. É tudo muito físico, galera. É tudo muito físico. Essa daqui é uma das partes onde a matemática ela ajuda a gente a entender essa brincadeira aqui dos harmônicos. Então, se eu estou tocando aqui os harmônicos exatamente... Vou aqui para a corda sol. Mudei. Ó. Quer dizer, tirei uma terça, tirei uma quinta, tirei uma sétima sobre a nota Lá. Percebam que minha mão aqui ela ficou parada. Eu só precisei da mão direita agora, no caso, minha mão de articulação, para tirar as notas. Então essa brincadeira é muito interessante. E assim, gente, vocês podem ir trabalhando bem explorando esse tipo de possibilidade. O que eu fiz? Eu posicionei a minha mão sobre qualquer casa, sobre qualquer corda, escolhi aqui a corda sol. Mais uma vez lembrando, os harmônicos eles são mais limpos, eles são mais audíveis, mais cristalinos, posso dizer assim, nas cordas mais agudas do instrumento, no caso as primeiras cordas, 4 cordas. Você vai tirar um bom harmônico na corda sol, na corda ré, às vezes na corda Lá também, isso tanto para 4, 5 cordas. No meu caso, 6 cordas, corda dó vai ser legal pra caramba para tirar harmônico, como estava tirando aqui esse dó ré, do exemplo que eu dei. O sol, a própria corda ré também, a corda Lá já começa a ficar meio nebuloso, a Mi e a Si já são bem difíceis. Até mesmo porque o harmônico na corda Si, pegar essa mesma nota na corda pressionada, aqui tensionada, quase no meio. Então, o que vocês vão pensar para estudar? Vamos aqui. Pensa na corda sol, melhor. Essa nota Lá aqui, 14ª casa. Se eu venho exatamente... Aí você pode até usar o instrumento para se mapear. Se eu estou na casa 12, a metade é aqui, casa 14, ou seja, joguei 2 casas à frente, eu vou jogar só um pouco mais para frente aqui, depois do braço, depois desse espelho, né? E aqui eu vou encontrar a minha nota Lá. Afino aqui, junto com essa... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou usar meu afinador dessa vez. Está um pouquinho alto. Um pouquinho baixo. Agora foi. Então aqui, ó. Aqui eu encontro Lá. Vamos encontrar as outras notas? Aqui eu encontrei outra nota. 5º grau. O Mi. Né? Beleza? Um outro ponto interessante é que o harmônico, por ele ser uma nota muito... Isso também é interessante falar. Por ele ser uma nota muito
vai falar muito natural, mas também não é, e também não é muito primitiva, a palavra não seria essa, mas ele numa nota, vamos ficar por falta de nome melhor, vamos ficar com natural, uma nota muito, quando fala natural, contida na natureza, ele geralmente sofre no nosso ouvido, porque a gente tem um ouvido mais voltado para esse padrão de afinação, esse padrão temperado de afinação, ele vai sempre soar ou um pouco mais baixo do que o normal ou um pouco mais alto, ou seja, ele vai soar no nosso ouvido mais desafinado. Isso é normal, porque o nosso padrão de afinação é um padrão também matemático, é um padrão construído, não é um padrão que existe na natureza. Um harmônico é um som natural, um som que está na natureza ali. A natureza daquela nota tem aquele harmônico, naquela altura. Mas se a gente não tivesse o sistema que nós temos hoje, esse sistema temperado, a gente não conseguia, por exemplo, modular música. Por exemplo, tocar uma música em dó e partir para uma música em ré e fazer a mesma coisa. Futuramente a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, isso tem muito a ver com a questão da evolução musical, não o quanto eu quero chegar aqui. Mas só para vocês não, não, peraí, mas essa nota está um pouco desafinada, será que o meu instrumento está desregulado? Não, os harmônicos às vezes ele tem essa particularidade para o nosso ouvido, beleza? Então, tô aqui, ó. Outro Lá. Outro Mi. Outro Lá. Então, eu vou encontrando as notas. E assim, eu posso ir, ó, só subindo. Tá aqui. Encontrei outra nota aqui. Outra. 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 Ó. Tô bem aqui, ó. Na ponte. Beleza? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. De verdade mesmo. Para mim é sempre muito bom estar conversando com vocês, estar tendo essa receptividade, quase que a palavra não sai. E fico muito feliz. Para aqueles que quiserem ter aula comigo, só me chamar aí no direct. Também tem meu WhatsApp no meu Instagram. Pode entrar em contato comigo direto. Tenho meus cursos, né, tanto de contrabaixo quanto de violão, muito mais, o violão é mais voltado para o violão popular, né, MPB, enfim. Meu curso também de teoria musical, muito voltado para a galera que quer prestar concursos, importante isso, né, ou simplesmente para a galera que quer mergulhar mais a fundo na arte da música, né, porque, cara, saber teoria, eu falo que saber teoria é uma porta que você abre para qualquer instrumento, Hoje eu toco violão, também toco guitarra, piano, enfim. Tenho conhecimento sobre alguns instrumentos, muito por conta da teoria musical. Então, não é que eu dei aula de piano, mas me viro bem. Mas muito por conta da teoria musical. Isso me ajudou bastante. Então, assim, quem quiser, quem se interessar, estou aqui. Forte abraço para vocês. Um excelente final de semana, um excelente sábado também, lógico. Que Deus abençoe e semana continue os trabalhos. Lembrem de me seguir, compartilhar. Toda semana tem uma novidade de baixo aqui, seja exercício. Vou estar finalizando essa semana os 5 exercícios de piscato que eu estou fazendo. O quarto exercício é muito voltado para o meu grande professor, grande mestre, também hoje grande amigo, Adriano Schifone. E o quinto exercício também, mas depois eu vou falando para vocês, beleza? Mas estamos juntos, gente. Que Deus abençoe. Forte abraço. Até mais.